Muito bom dia, segunda-feira, dia 8 de maio. Mais uma semana começando e nosso programa está cheio de informações para você que nos acompanha diariamente. Na edição de hoje do Tarobá Rural, uma matéria sobre manejo e manutenção de bovinos. Tem também assuntos que foram destaque na Expo Zebu em Uberaba. E também ficamos de olho no que aconteceu no último dia da Grishow. O Tarobá Rural está no ar. O clima mais frio que começa a chegar afeta diretamente a alimentação de bovinos de corte. A pecuária precisa se preparar para essa época. Alguns procedimentos devem ser seguidos. Veja a reportagem. O período mais frio do ano chegou e, com ela, a pecuária precisa se preparar. Nesse período, a nutrição de bovinos de corte enfrenta uma fase bastante crítica, em que há a queda no nível de pastagens perenes, resultando em forrageiras que apresentam menor volume e qualidade para os animais. Se nada for feito neste período, os animais podem emagrecer de forma indesejada e haverá também a perda de produtividade. Mas é possível evitar esse tipo de problema com a adoção de alguns cuidados especiais relacionados à nutrição do bovino de corte. Nesse sentido, o planejamento, a integração e o uso de aditivos são excelentes estratégias para que o pecuarista enfrente esse período sem maiores problemas. Uma boa nutrição animal reflete em ganhos tanto no inverno como no verão para o produtor rural. Francisco, conta para nós como que o produtor pode se adequar a essa nova temperatura com relação à alimentação dos animais. Bom dia, Luli. Entrando agora o frio, a gente está num período de transição, que corresponde a uma época ainda está um clima quente, onde o pasto, a gente está falando exclusivamente de animais a pasto, ovinos e bovinos, ainda tem um alimento de qualidade. De agora em diante, a planta já diminui um pouco o crescimento e a qualidade. Então a gente passa por uma fase de transição, onde a gente precisa suplementar esses animais. O que é suplementar esses animais a pasto? É fornecer proteínas, vitaminas, minerais, energia que o pasto não tem condição de fornecer, a gente fornece na forma de rações, na forma de suplementos, direto no coxo, de acordo com a exigência do animal. Porque com o clima ele perde um pouco a qualidade, é isso? O verde fica mais esbranquiçado, vamos dizer assim? Exato, o capim tem a própria fisiologia, então ele madura um pouco mais e com o clima frio ele cessa um pouco o crescimento dele. O animal não tem mais aquela qualidade, aquela oferta de comida. Por isso a necessidade de planejar e por isso a necessidade de ver a importância dessa fase de transição, que às vezes o produtor ele esquece, ele deixa para dar comida, ele deixa para fornecer o suplemento quando entra o frio mesmo. Mas a fase mais importante é agora, a de transição, para não deixar o meu animal perder peso, para ele ter que ganhar peso lá na frente. Isso é muito custoso e fica muito difícil, o produtor perde muito com isso. No inverno, os bovinos, eles na verdade se mantêm, né? É isso que é importante, né? Não vão engordar, é isso? Isso é muito interessante. Quando a gente pensa em vaca, matriz, ovelha, matriz, a gente pensa numa manutenção. Mas a gente consegue ter engorda assim no inverno, a gente consegue ter uma recria boa, a gente consegue ter engorda boa. É exatamente reconhecer o que o pasto está fornecendo e a gente conseguir fornecer o que está faltando e fornecer a mais para o animal ter ganho. Então isso que a gente pensava antigamente, não tem como ganhar peso no inverno, tem como ganhar peso sim. Às vezes a gente ouve falar no tal do boi sanfona. O que é esse boi sanfona? O boi sanfona é famoso e é exatamente essa do ganho de peso no inverno. O boi sanfona, o animal ele entra bem no inverno, ele está gordo, só que no inverno ele emagrece. Por quê? Porque o pasto não consegue fornecer tudo que ele precisa e eu não suplemento. Acabo errando nisso. Então ele acaba emagrecendo. E daqui a pouco, quando chega o verão, ele volta a engordar porque o pasto melhorou. Só que no outro ano vai acontecer a mesma coisa. Então ele é o boi sanfona. Ele emagrece, engorda, emagrece, engorda. Ele é um enorme prejuízo para o produtor. E uma boa adubação, então, pode evitar esse tal do boi sanfona? Uma boa adubação de pasto, uma boa suplementação, suplementos de qualidade, o acompanhamento técnico, ver o que o pasto está fornecendo, o que está faltando para eu fornecer. Isso é de suma importância para evitar o boi sanfona, para evitar minhas perdas de inverno e para eu entrar num verão bem com índices bons. O assunto agora é sucessão familiar. A história de um jovem que saiu do campo para estudar e voltou preparado para administrar a propriedade do avô. Veja que história bonita! A experiência mostra o caminho. A juventude segue os passos.
Seu Afonso trabalhou na roça a vida inteira. Hoje, aos 78 anos, tem o orgulho de ver o neto cuidar daquilo que conquistou. E ele foi aprendendo rápido? Foi rápido, né? Tem que aprender rápido, né? Tem jeito, moleque? Hã? Moleque leva jeito? Leva. Para entender melhor essa história, temos que voltar ao passado. Mateu nasceu na Espanha, durante o tempo que Edna, filha de seu Afonso e dona Lenir, morou na Europa. Quando Edna voltou para o Brasil, ele era apenas um garoto de 11 anos, sem nenhum contato com o campo. A gente voltou aqui para o Brasil e compramos essa propriedade aqui de 5.000 metros. O que fazer com 5.000 metros? Construir uma mansão com piscina? Isso não vai sobreviver, ninguém vai sobreviver com isso, né? O que fazer? Aí uma das paixões foi o morango. A gente começou pelo morango faz uns 8 anos já. O Mateu foi crescendo aqui nesse meio, no meio da produção. Além da idade, foi aumentando também a paixão pela agricultura. Hoje, ele produz e vende com a mãe e já está se preparando, se capacitando para herdar os negócios da família. Eu, quando vim da Espanha ali com 11, 12 anos, eu era um garotinho de cidade, mal e mal sujava o pé, mão sempre limpinha, né? Então, quando eu vim para cá e foi começado o ciclo da fruticultura, mudou praticamente minha vida, né? De cabeça para baixo, né? De uma pessoa que só via asfalto e casa e prédio, uma coisa que hoje, se fala em ir morar na cidade, já falo não quero nem saber. O jovem agricultor estudou no Colégio Agrícola de Toledo, virou técnico e agora está se formando engenheiro agrônomo. Das salas de aula, trouxe ideias para expandir os negócios da família. Além de morangos, ele e a mãe cultivam framboesa e outras frutas pequenas. Também criaram uma agroindústria para vender os produtos congelados. Mateu ainda divide o tempo cuidando das lavouras de soja e milho dos avós, como mostramos no início da reportagem. Desde pequeno começou a cuidar dos aviários, ir para as roças, olhar, né? Desde pequeno cuidava. Nós estava mais som, aí nós cuidava, daí ele ajudava, né? Estudava e ajudava, né? Ele estudou no colégio agrícola, depois foi para a faculdade, foi indo. A história da família Fávero é um exemplo do resgate dos valores do campo. Filhos de agricultores que antes buscavam a vida na cidade grande, hoje mantêm raízes na terra. Nós tivemos um período em que a agricultura e a pecuária não era tão valorizada como hoje. E também nós não tínhamos universidades aqui em Cascavel. Então isso daí fez com que muitos filhos saíssem daqui para estudar Curitiba e outras regiões e acabaram não voltando para cá. Então nós tivemos muitos produtores, muitos proprietários rurais que acabaram vendendo suas propriedades porque não tinham sucessor. Hoje, como existem diversas universidades, principalmente ligadas ao agronegócio, veterinária, zootecnia, agronomia e outras também, né, que ajudam na administração da atividade, isso fez com que os filhos vissem com uma outra forma as oportunidades que nós temos. Que eles vão tocando, não jogar fora, né? As coisas que os antigos fizeram. Segurar. O que você mais aprende olhando para a história dos seus avós? Eles contam a história que como era sofrido antigamente, né, sem uso de maquinário, sem novas técnicas, né? Mas o maior legado deles é sempre trabalhar, né? Nunca lograr ninguém, não precisa passar a perna em ninguém para poder crescer na vida, né? Honestamente, sempre dá para crescer, dá para viver bem. Para a mãe agricultora, que um dia sonhou em ter um filho médico, agora se orgulha em ter um companheiro de trabalho. Ele tem esse amor, eu sinto assim que ele tem orgulho de eu fazer o que eu faço, né? E sei que depois que eu for, eu sei que ele vai continuar e vai crescer muito mais. Eu tenho 2 pequenas também, que são apaixonadas também por isso, e eu vejo que vai em frente. Eu nunca forcei a nenhum filho meu a gostar do que eu gosto ou do que eu faço.
eu deixo que as coisas aconteçam naturalmente, não adianta jamais forçar. E isso é gratificante para mim, que eu fiz sem intenção nenhuma, mas acabou sendo algo melhor do que eu imaginei. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem o quadro Direito no Agro. Informações importantes para você. Eu volto rapidinho.